Prontinho. Então, começando oficialmente aqui, boa noite, meninas. Espero que vocês estejam bem. Recebi muitos exercícios nesses dias. Tô achando muito legal todas as reflexões. Eu tô tentando dar um retorno para vocês, né, pessoal? Nem sempre dou em tempo real, mas eu tô amando, no geral, as reflexões. Quase todos os exercícios, as reflexões de vocês vêm sempre com alguma coisa, né? Alguma coisa que descobriu, alguma surpresa que teve, ou algum link que fez, ou alguma outra coisa que gerou. E então isso está começando a acontecer. É muito legal a gente ver como nós estamos aqui em grupo, não por acaso, né? Então, também uma se movimentando, parece que toda a energia meio que se movimenta, né? O grupo todo está empenhado, então acho que quase todas vocês têm feito os exercícios e, né, então isso está sendo muito bom, porque daí também vai todo mundo expandindo, né? Então descascando e expandindo numa mesma velocidade. Então está sendo muito, muito gostoso de acompanhar vocês, queria dizer isso, né? Eu recebo no particular e, e aí a gente vai sempre ter uns momentinhos aqui para compartilhar algumas coisas, mas tem sido muito interessante de ver como vocês têm feito algumas conexões, como as coisas surgem, né? Como caem fichas e o quanto é importante tudo isso que está acontecendo, todo esse movimento para a evolução de vocês. Hoje, né, como eu tinha falado na aula passada, hoje a gente vai costurar tudo isso que a gente está vendo. Então, a ideia de hoje, dos exercícios de hoje, é justamente isso. Então, como o nosso programa ele tem 3 ciclos, né, 3 fases, e a gente está na fase do passado, hoje consegui achar tudo isso, né, encontrei tudo isso, e agora, o que é que eu faço com isso? Então, a gente vai fazer essa amarração. Não vai parar por aí, né? Essas coisas vão continuar fluindo. Nós estamos abrindo portas, abrindo portais, a gente está tirando camadas, então essas coisas vão vir mais facilmente, né? Teve gente que me relatou que está sonhando com essas coisas, então essas coisas vêm mesmo, porque a gente está acessando o nosso inconsciente, né? Então é isso que nós estamos fazendo. Quando a gente vai tirando, né? Tirando as coisas de cima, então, como se a gente estivesse destampando, né? A gente está tirando a tampa e tá abrindo, né? Aquilo. Então fica muito mais fácil disso fluir. Então vocês vão ter isso nos sonhos, vocês vão ter insights, né? Então de repente vocês estão andando e falam, nossa, olha, veio isso para mim. E é assim que vai começar a acontecer. Nossa, olha o que percebi agora, olha, né? Então é normal esse movimento. Essa energia toda está fluindo, porque vocês estão mexendo nisso e porque todas vocês estão mexendo nisso. Então, se a gente for pensar também que somos todos uma mexendo, mexe em tudo, né? Então, é muito legal de ver como isso reflete, como a gente vai sentindo esse efeito em conjunto. Inclusive comigo, assim, eu preciso falar para vocês que tem aparecido muitas coisas para mim, né? E eu nem estou fazendo os exercícios, mas só de ouvir vocês, de compartilhar com vocês, de preparar as aulas, eu também tenho caído muitas fichas, assim, que antes não tinham me caído. Então, como é mesmo um processo, como a gente está sempre, né, buscando as coisas, como é bonito de ver, assim, como tá tudo muito orquestrado, sabe? Então, eu só queria dizer isso, que eu tô muito contente com tudo, com todos os movimentos. Para quem não estiver conseguindo fazer em tempo real, tudo bem, né? De novo, aqui reforçando para vocês. Não consegui fazer o exercício essa semana. Não tem problema, venham para a aula, depois vocês fazem 2 exercícios juntos, né? Não tem problema. Eu entendo que às vezes acontecem intercorrências. Eu também faço muitos cursos que eu não consigo acompanhar em tempo real, então tá tudo bem. Mas a energia de estar aqui, de acompanhar a aula, de fazer uma troca é sempre muito boa, é motivante, né? Já a aula a gente vai sentindo. Se a minha internet começar a travar, vocês me avisam, tá? Já minha aula, na aula a gente vai sentindo movimentar algumas coisas, vai tendo alguns insights, vocês já podem ir anotando. Então é muito bom que vocês tentem estar aqui presentes sempre que der, tá bom? Então é isso. Queria saber se alguém quer compartilhar alguma coisa do exercício dessa semana.
Algumas de vocês já compartilharam lá no grupo, né? Depois até se vocês quiserem trazer aqui, que vocês compartilharam, achei ótimo. Mas se alguém quiser aqui falar da experiência que foi, de como foi acessar essas coisas, do que veio, enfim. Fiquem à vontade. Alguém? Todo mundo começa tímida, né? Não? Ninguém? Tudo bem? Só quero aproveitar, então, quero fazer um gancho com vocês. Quando eu gravei aqueles vídeos, né? Não sei se todos vocês assistiram, mas lá no nosso grupo, eu estava naquele momento ouvindo alguns áudios, lendo alguns exercícios, e aí vieram algumas reflexões, né? E uma das meninas que estava compartilhando comigo, ela estava justamente dizendo que ela ouvia muito. Ela estava fazendo uma ponte, tá? Só para vocês saberem, com o trabalho atual dela. Porque, querendo ou não, quando a gente mexe com dinheiro, né? Tá tratando da vida financeira, a gente acaba tratando um pouco de trabalho também. E aí ela estava refletindo sobre isso. E o quanto ela tem associado que o trabalho dela, que é algo que é bem remunerado, porém, para ela não tem sido, tá dessa forma porque é algo que ela não gosta de fazer. Então, o sonho da vida dela, ela não conseguiu ir atrás e ela tem um trabalho, uma profissão que assim, dita bem remunerada, mas as coisas não estão fluindo, né? E aí ela dizendo que tem uma frase que ela sempre ouve, que assim, se você arranja um trabalho que você gosta, o dinheiro vem, né? Então, se você ama seu trabalho, o dinheiro vem. E ela falando o quanto que isso estava forte para ela, né? E aí foi que a gente chegou nessa questão de que por que é que quando você ama o seu trabalho, o dinheiro vem, né? Não é simplesmente por amar o trabalho, mas é por você emanar amor, né? Por você estar com uma energia boa. O que acontece quando você não ama aquilo que é a tua fonte de dinheiro, né? Aquilo que te remunera? Você vai para o trabalho todos os dias. Meu vídeo tá travado? A Ju falou que meu vídeo tá travado. Não, tá ok ainda? É que o dela, Ju, o seu vídeo tá travando um pouquinho. Então pode ser que seja questão do meu vídeo e seu vídeo. O meu vídeo para você e o seu para mim, porque o seu para mim tá travando. Então, quando você vai para o trabalho todos os dias não gostando do que você está fazendo, né? Você vibra algo negativo, você sente algo negativo e é aquilo que está acontecendo. Então, se o seu trabalho deveria estar te dando dinheiro, mas não está te dando dinheiro suficiente, o dinheiro necessário, o dinheiro que você gostaria, com certeza tem coisa aí, né? Pode ser que você nem saiba que você não gosta desse trabalho, que você está acostumada com esse trabalho. Então você nunca parou para pensar, mas de repente isso é algo que você está fazendo e que não tá liberando uma boa energia, sabe? Então é muito legal de a gente pensar nisso, assim. Tudo que vocês fazem, tudo que tem acontecido na vida de vocês, vai dar pistas agora para vocês fazerem essas investigações mais profundas. Então, a vida de vocês toda, assim, toda ela, né, é um reflexo do que tem aí por dentro. Então, tá investigando crença, tá investigando financeiro, tá querendo saber memórias, né, mas não consegue acessar aquilo, então, olha para tua vida, o que é que tá acontecendo? Então, não, eu quero muito ganhar dinheiro, mas olha, eu tenho um trabalho bom e o trabalho não me dá retorno. Então, pera, tem alguma coisa errada. O que é ali que está errado? É o trabalho que não está realmente bom? É a tua energia que não está realmente boa? É alguma crença que está lá escondida que você não consegue acessar, mas que está dizendo para você que aquilo não te remunera? Enfim. Então, nós estamos agora nesse processo de limpeza para justamente tentar tirar sentimentos ruins. Então, tirar as dores, isso é algo que a gente vai falar hoje, né? Tirar o sentimento ruim para que fique só coisa boa, para que flua tudo melhor. Então, é assim que vai acontecendo esse processo, né? Então, essa aluna, né, que diz que tem
concepção do trabalho na cabeça dela, que ela tem que ter um trabalho que ela ama, o fato de ela acreditar nisso e ela não estar desempenhando uma função que ela ame hoje já atravanca o fluxo, né? Isso é fato. Além disso, se ela vai para o trabalho todos os dias, além dessa cobrança de, nossa, eu não estou fazendo algo que eu amo, não estou fazendo algo que eu amo, além de tudo odiando o que ela está fazendo, o fluxo está atravancado, né? E junto com tudo isso, tem uma outra questão que surgiu em muitos exercícios que eu recebi, que é a questão do alto valor, que é a questão do merecimento, né? Então, muita gente tem essa questão. E aí, eu queria só dizer para vocês que a gente vai trabalhar isso também, tá? Eu já tenho aqui nos planos de aula que a gente vai entrar na questão de alto valor. Por quê? Isso é muito importante, principalmente quando somos empreendedoras, né? A questão de precificação ou a questão enfim, do dinheiro chegar até você. Mas também quando a gente é funcionária, né, e tem uma carteira assinada e de repente acha que não está recebendo o suficiente, ou acha que as pessoas não estão reconhecendo o que você faz, e enfim. E tudo acaba batendo nessa questão do alto valor, nessa questão do merecimento. E isso vem lá do berço, né? Desde sempre, de a gente entender que né, a gente não era digno daquilo, a gente não deveria ter aquilo, ou aquilo não era, enfim, não era pra gente por N questões, a gente ouvindo isso de pai e de mãe, então isso acontece muito. Então também só queria dizer para vocês que vamos trabalhar essa questão de alto valor, tá? Porque foi algo que apareceu 90% das coisas que eu recebi, tá bom? Então é isso. Então, vamos começar. Tô falando demais hoje, tô achando que eu tô falando demais, preciso que alguém me interrompa. Porque eu já tenho essa questão de que eu falo demais. E aí, se só eu falo, gente, eu fico com peso na consciência. Fala, Nath. Eu queria só perguntar, igual você falou, né? À medida que tá fluindo, a coisa tá vindo, as camadas estão sendo descascadas aí e tá vindo muito insight. É interessante, o ideal é anotar isso tudo que tá vindo, assim, pra gente não esquecer. Como é que é o processo? Sabe por que é legal anotar? Ou anotar, ou então abre o bloco de notas do celular, grava áudio, sabe? Eu faço muito isso. Às vezes eu tô dirigindo e eu já, na hora, eu gravo. Porque você tira da tua cabeça. Quando a gente tira daqui e passa para outro lugar, a gente libera espaço para que mais coisa venha, né? A gente já tem uma cabeça hoje, uma mente super ocupada, 1000 coisas acontecendo, 1000 coisas passando, muita coisa pra gente pensar. E se a gente fica sobrecarregando a cabeça com mais isso acaba virando uma carga e não algo positivo, né? Esses insights, eles são positivos, porque são coisas que estão vindo para você no seu processo de cura. Então, eles vão te levar para um caminho de cura, né? Mas você precisa usá-los. Então, é a mesma coisa que eu falo sobre planilha financeira. As pessoas me perguntam, mas é para fazer planilha? É para fazer planilha. Mas, eu faço planilha há tanto tempo e não adianta nada. Não adianta nada, porque não adianta você fazer a planilha e não fazer nada com aquilo. A planilha, ela resolve como uma ferramenta, como um instrumento, né, de análise. Se você só faz a planilha, coloca os dados lá e não faz nada com aquilo, não funciona. Mesma coisa os insights. Então, eles vêm. Aí você vai anotar. Eles vão te servir porque, primeiro, você vai esvaziando daqui, vão chegando mais coisas. Segundo, porque você vai fazendo links. Então, pode ser durante esse processo, pode ser mais para frente, você vai voltar nisso e vai falar, nossa, olha só o que aconteceu, né? Então você tem isso. São coisas suas, sabe? São parte da sua história. Então, tudo que você puder anotar, ou gravar, ou de alguma forma tomar nota, eu acho super importante, tá bom? Meninas, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma coisa assim do exercício que não tenha ficado clara também? Porque não só compartilhar, mas se ficou alguma dúvida do que fazer, ou enfim, vocês fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu abrir aqui a nossa aula de hoje. Vamos compartilhar minha tela. Todo mundo enxergando aqui direitinho? Beleza. Qualquer coisa vocês me interrompem, tá bom, gente? Então, vamos lá. Estamos ainda na fase 1
né? Mas na aula 3, hoje a gente encerra a fase 1, que é a fase do entendendo o passado, para aí a gente passar para a parte do presente. Algumas coisinhas que são importantes de vocês saberem, né? Nós começamos, então, o processo visitando memórias, e a gente tem ainda visitado algumas memórias mais específicas, e essas memórias vão continuar aparecendo para vocês. E por que é que a gente faz esse exercício de visitar memórias, né? Além da questão do entendimento que eu já disse para vocês, que é muito importante como processo de mudança, que a gente entenda o que está acontecendo. Também tem a questão de a gente poder ressignificar essas memórias, tá? E é nisso que eu queria chegar e é nisso que a gente vai chegar hoje. Em que sentido? Então, já existem estudos e já foi comprovado que as nossas lembranças, elas mudam o tempo todo. Então, as recordações de acontecimentos reais, então aconteceu alguma coisa lá no passado, elas geralmente são distorcidas pelas informações obtidas toda vez que buscamos pela memória. Não quer dizer que uma memória que você tem, ela não seja verdadeira. Ela é. Mas, cada vez que você volta nessa memória, a tua experiência de vida, a tua concepção das coisas, tudo, a tua bagagem emocional, né? Ela vai, de alguma forma, formar algum sentido para aquela memória. Cada vez, então, que a gente acessa essa memória, então vamos supor que foi algo que aconteceu quando a gente era criança e a gente pensou já nisso várias vezes, e depois, quando adulto, a gente pensou nisso mais algumas vezes, e aí agora a gente está revisitando essa memória. A gente lembra dela, mas não necessariamente a forma como a gente lembra, ela aconteceu 100%. Até porque sempre tem o fato, né? E tem a nossa interpretação daquele fato. Assim como uma terceira pessoa não envolvida interpretaria de uma outra forma. Então, o que acontece? Cada vez que a gente busca por aquela memória, sabe aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto? É como se fosse isso. Cada vez que a gente busca por essa memória, a gente mexe um pouquinho, né? Que seja um cisquinho nessa memória. Mas ela vai ou sendo acrescida de alguma coisa, ou sendo distorcida de alguma forma. E aí, o que a gente precisa... Por que a gente precisa saber disso? Porque é, inclusive, possível implantar memórias novas de um evento que nunca aconteceu. Então, já foram feitas pesquisas em que a pessoa, o sujeito, né, não tem memória, aquilo não aconteceu de fato, mas você vai colocando memórias na cabeça dele até que ele fala, nossa, isso aconteceu, e aí ele consegue fazer o link com a memória. Por que eu tô falando tudo isso? É muito importante a gente saber que esses flashpoints financeiros, né, esses eventos que aconteceram, que moldaram o nosso comportamento hoje, eles de fato aconteceram, mas toda essa carga emocional, a dor que de repente tem envolvida, ou as coisas que vêm junto, né, quando a gente mexe nisso, tudo isso não necessariamente aconteceu. Foram coisas que a gente foi colocando ali, e pelo nosso momento de vida, pela nossa bagagem, pelo que a gente tinha naquele momento. Então, o que é importante? Da mesma forma que a gente foi moldando essa memória, que hoje está lá e que a gente sente que tem efeito sobre a nossa vida, a gente pode remoldar essa memória, tá? A gente pode tirar lições dessa memória e, de alguma forma, ressignificá-la. Então, não é que esse evento vai deixar de acontecer, a gente vai apagar ele, não, de forma alguma, a gente não faz isso. Mas a gente começa a olhar para ela com outros olhos e associar a ela um outro significado. Então, é isso que a gente vai fazer agora para conseguir fechar esse ciclo do passado. Então, queria trazer para vocês um pouquinho aqui de alguns conceitos, para ver se vocês vão se identificando também, tá?
O que acontece? Essas memórias, esses flashpoints, eles causam na gente alguns traumas financeiros. Quais são os traumas financeiros? Trauma financeiro familiar, então alguma situação que aconteceu na sua família, seu pai, sua mãe, e é por isso que a gente investiga, né? Pessoas próximas, pessoas queridas. Traumas financeiros sociais, então pode ter acontecido, por exemplo, de você, né, da nossa geração, ter vivenciado, como aconteceu mesmo, muita mudança de moeda, ter vivenciado o escândalo do Plano Collor, ter vivenciado um monte de questão financeira, né, crises financeiras que acabam também implementando alguns traumas na gente. Tem também os traumas socioeconômicos, que são a questão do meio em que a gente vive, né? Então, se a gente cresce, por mais que isso não seja, as pessoas digam, né, que isso não existe, isso existe. Então, por mais que a gente não tente ver dessa forma, isso existe. Se a gente cresce numa família com menos condições, com menos recursos, a gente ouve muito sobre economizar, sobre não gastar, sobre dívida, sobre, né, um monte de coisa assim, sobre falta, E enquanto que se a gente, de repente, tá num meio de muito mais dinheiro, os comportamentos são outros, as frases são outras, então os temas socioeconômicos, eles também acabam implementando traumas, e pode ser tanto para a escassez quanto para o esbanjar, né? Então, de um jeito ou de outro, isso pode gerar um tipo de trauma. Tem a questão cultural também. Então, de novo, né? Dependendo de onde você vive, do meio que você vive, de quais são os valores da sociedade, né? Daquele momento. Então, isso também acaba causando traumas. E trauma, não pensem só como algo que, nossa, aquela coisa de, não consigo mais mexer nisso, mas o trauma como uma marca mesmo, né? E também a questão do gênero. Então, nascemos, né? Nascemos, crescemos, fomos criadas numa sociedade basicamente machista. Hoje as coisas têm começado a mudar, mas é muito comum que a gente associe, né? Até falamos disso na última aula, associe o dinheiro ao homem. Então, o homem é o provedor, a mulher que tem muito dinheiro tem um marido rico, tem uma família rica, tem um pai rico, né? Então a gente acostuma com isso. Então, isso também vai gerando traumas, vai gerando marcas na gente, e a forma como a gente enxerga tudo é determinado também por essa questão do gênero. E aí, esses traumas, eles causam alguns distúrbios. A gente tem distúrbios de rejeição ao dinheiro e a gente tem distúrbios de adoração ao dinheiro. E aí eu vou passar para vocês esses distúrbios e pode ser que vocês se identifiquem com alguns desses, mais de um, né? Pode ser que você tenha mais de um. Ou pode ser que de repente você não se identifique com nenhum ou com todos, né? De alguma forma mais leve. Então, um distúrbio de rejeição ao dinheiro é o de negação financeira. Então, de você não aceitar o dinheiro, né? Não querer aquele dinheiro, não querer que o dinheiro venha para você, sabe? Ou aquela coisa de né, alguém te elogiar e você falar assim, não, mas paguei super barato disso, então sempre negando a questão do dinheiro. A rejeição financeira também, que ela, além de você negar, você rejeita, de realmente não querer e de ter de conseguir mesmo espantar o dinheiro, sabe, da sua vida, né? E de não sentir que você merece, não, aquilo não é para você, então de repente a pessoa vai te pagar e você não aceita, né? E tem toda essa questão. A questão de redução de gastos, então, não, eu corto isso, corto aquilo, vamos cortar agora, né? Eu cresci com isso, sabe? Eu cresci com meu pai falando de economia, no sentido de economizar, sempre economizar. Vamos economizar, porque hoje eu ganho bem, mas pode ser que depois, né? A gente não sabe. Então, sempre essa coisa de redução, sempre querendo reduzir gasto e não ganhar mais e não melhorar a qualidade de vida.
E aí, o distúrbio de aversão ao risco. Mas nesse caso, a aversão extrema ao risco. Então, aquela pessoa que não consegue sair do lugar, que não consegue sair da zona de conforto de jeito nenhum. Então, precisa trabalhar com carteira assinada, não tem coragem de dar nenhum passinho, por mais que assim o mundo esteja desmoronando na cabeça, não consegue sair daquela situação, né? Porque tem aversão ao risco. E, na verdade, aquele ditado, né? Quem não arrisca, não petisca, não é à toa. Então, realmente, se você for ver investimentos, por exemplo, investimentos, quanto mais alto o risco, mais alto o rendimento do investimento. Então, você precisa estar aberta ao risco de alguma forma para, de repente, escalar teu ganho, né? E se você tem aversão ao risco, isso pode ser um distúrbio de rejeição ao dinheiro causado por alguns daqueles traumas que a gente falou. E aí tem também os distúrbios de adoração ao dinheiro, que daí é o oposto, né? Então, a questão da acumulação compulsiva. Então, a pessoa que precisa ter dinheiro guardado. E é por isso que eu falo, muita gente confunde saúde financeira com ter dinheiro na conta. Eles não são sinônimos, né? Muito pelo contrário, tem muita gente com muito dinheiro na conta e que não tem uma boa saúde financeira. Então, a gente precisa lembrar disso, né? A acumulação compulsiva de você só querer juntar o dinheiro e não enxergar o dinheiro como um fluxo, como entrar e sair, isso é um distúrbio. A pessoa também que corre riscos irracionais. Então, aquela pessoa que aposta em tudo. Não, tudo vai dar certo. Não, tá maravilhoso. Pode fazer. Não, isso daí pode fazer. Não, eu deixo. Paga para fazer, né? E aí não para pensar nas consequências. Então, os dois extremos são ruins, né? A aversão ao risco, mas correr riscos irracionais também. Porque daí é aquela coisa de, não, eu quero... Não, isso vai me dar 10% ao mês, né, gente? Isso não existe. Então, tem que tomar cuidado. Tem que trazer para a razão. A pessoa que tem excesso de gastos. Então, quem compra demais, desmedidamente, sem nem saber o porquê. Coisas que nem fazem sentido para a vida dela, mas ela está comprando porque simplesmente ela sente que ela pode gastar, que ela pode comprar. A pessoa que é workaholic, vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Porque hoje em dia está muito em alta e as pessoas falam isso como uma qualidade, né? Então, eu sou workaholic. Mas a pessoa que é viciada em trabalho, muitas vezes ela tem esse distúrbio de adoração ao dinheiro. Então, ela venera o dinheiro demais e aí ela quer mais e mais dinheiro, né? Eu conheço pessoas assim. Então, uma coisa é você ser viciado em trabalho, mas você gostar muito do que você faz, e, na verdade, você ter uma vida equilibrada. E outra coisa é você realmente ser viciado em trabalho e não viver a vida porque você está simplesmente focando no dinheiro. E, por último, a questão da compulsão por compras. Então, a pessoa que ou compulsivamente acumula ou compulsivamente gasta. E aí, no caso, né, compra, que é diferente do excesso de gasto. Porque o gasto é simplesmente você vai no bar, você sai com as amigas, você toma café, você gasta dinheiro. E a compulsão por compras é mais a questão de comprar mesmo. E aí a compra desmedida também, de a hora que você vê, você já comprou, e aí aquilo te gera um mal-estar, você nem sabe por que você comprou. Então, esses são os distúrbios. Existem também os distúrbios relacionais, que eu não trouxe aqui, mas que são as questões dentro de um relacionamento mesmo, tá? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, a questão da infidelidade financeira. Então, você gasta coisas e não conta para o teu marido. Ou você guarda coisas e não conta para o teu marido, né? Ou para o teu companheiro. E isso é um distúrbio também. Então, por que é que não existe a confiança no relacionamento, né? Eu até gravei um vídeo uma vez falando que a forma como você se relaciona com o dinheiro diz muito sobre como você se relaciona com o seu marido e vice-versa, né? A forma como você se relaciona com o marido também interfere muito na forma como você se relaciona com o dinheiro.
Então, por que é que de repente existe esse distúrbio aí de infidelidade financeira, né? Da onde vem isso? É importante reconhecer, é importante entender para poder cuidar disso, tá? E aí, uma frase aqui que, embora tenhamos a tendência de evitar lembranças dolorosas, os efeitos delas sobre a vida persistem até encararmos o assunto e lidarmos com qualquer sentimento que não tenha sido expressado. Então, de novo, né, batendo mais uma vez na tecla da importância da gente visitar essas memórias, mesmo elas sendo muitas vezes memórias de dor. Enquanto a gente não mexe nisso, elas vão continuar tendo efeito sobre a nossa vida. Mas a partir do momento que a gente olha para elas e a gente cuida delas, elas deixam de ter esse efeito, elas deixam de nos controlar, tá? A Ju tá com a internet ruim. Ok. Meninas, alguma dúvida até aqui? Que eu fui falando meio demais. Tudo bem? Tá. Então, vamos lá. Vamos então para a parte mais prática, né? Em que a gente vai começar a fazer, então, as duas últimas etapas do processo de mudança. A gente começou com consciência, né? Tomando consciência de tudo que aconteceu com a gente, do entendimento, então fazendo esses links, essas associações do que aconteceu com a forma como a gente se comporta. E agora a gente vai para a parte de dissociação, que é, olha, né? Obrigado, mas isso não me serve. Para depois poder ir para a parte do recondicionamento, que é justamente a aquisição de um novo comportamento. Então, o que a gente precisa, pode fazer, né? Mudar as lembranças dos acontecimentos que marcaram a sua vida e moldaram o seu modelo mental. Então, aquilo que eu falei no começo, que é possível a gente ressignificar a memória, não é que a gente vai mudar a memória, o acontecimento, não, o que aconteceu, aconteceu. A gente vai mudar a forma como a gente significou aquilo na nossa vida, a forma como a gente encara aquilo, o peso que a gente deu para aquilo na nossa vida. A gente pode alterar o significado e o impacto emocional dela sobre a sua vida, passar pela onda de emoção, então, que é esse primeiro momento de, nossa, olha, eu fui lá, eu lembrei disso, né, que traz muita emoção, mas a partir disso, aplicar a perspectiva e a experiência como adulto. Então, olha, ela realmente é de muita dor, mas ela aconteceu comigo lá na infância, lá na juventude, eu não tinha maturidade, mas hoje, como um adulto, né, com o nível de experiência de vida que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, será que eu consigo olhar para ela de forma diferente? E é isso que a gente vai fazer. E aí, reconhecer as lições que essa memória ou essa lembrança trouxe. E por último, perdoar e honrar. Então, perdoar as pessoas envolvidas, tudo que a gente tentar perdoar, né? Perdoar não é tão simples assim, mas trabalhar o perdão para as pessoas envolvidas, né? Que a gente sente que de alguma forma nos machucaram, nos magoaram, nos moldaram de uma forma que a gente não gosta. E honrar todas essas experiências que a gente teve, que querendo ou não, nos trouxeram até aqui. E aí, mais uma frase. Se identificar um propósito, aprendizado ou benefício psicológico e uni-lo à lembrança e aos sentimentos, essas lembranças perderão o controle que tem sobre você. Então, por que é importante a gente fazer essa revisitação e alterar o significado dessas memórias? Porque só assim a gente consegue mudar essa questão de que as memórias controlam a gente, né? Então, até agora a gente percebeu que os nossos comportamentos são moldados, são influenciados por esse nosso modelo mental. A partir de agora, esse modelo mental, ele vai mudar e assim vai ter a parte negativa, né? Vai ter muito menos controle sobre as nossas ações. E aí, agora um exercicinho para vocês. Eu quero que vocês pensem um pouquinho e aí que vocês compartilhem o que vocês pensaram, tá bom? O que você vai fazer quando tiver mais dinheiro do que tem hoje? Então,
Não estou dizendo que vocês têm problemas financeiros hoje, tá? Mas, de qualquer forma, mesmo que vocês tenham muito dinheiro hoje, o que é que vocês vão fazer quando tiverem mais dinheiro do que tem hoje? Quais sonhos você vai realizar? Quem você pretende ajudar? E como você acha que você vai se sentir? E eu queria que vocês pensassem nisso. 2 minutinhos, escrevam de repente o que vier e se vocês puderem compartilhar aqui algumas coisas que vierem, tá bom? Pronto, meninas? Conseguiram pensar? Alguém quer compartilhar? Alguém pode compartilhar? O que veio à cabeça? O que vai fazer ganhar mais dinheiro? Eu quero compartilhar porque eu já pensei nessa pergunta há um tempo atrás, sabe? Porque eu percebi que eu achava que quando eu tivesse mais dinheiro, eu ia ter que fazer coisas que eu não gostasse. Então, por exemplo, para mim, a imagem de ter dinheiro é fazer compra no shopping, ficar gastando dinheiro com compras, e é uma coisa que eu não gosto, eu detesto ir no shopping, detesto fazer compra. E aí, né, ter dinheiro, vou precisar fazer compra, vou precisar ir no shopping, era uma imagem que não casava com a minha personalidade, sabe? E aí eu pensei, mas por que eu tenho que ir no shopping fazer compra se eu tiver mais dinheiro? Por que eu não posso continuar fazendo as coisas que eu faço, as coisas que eu gosto? E aí eu até fiz uma lista, até recomendo todo mundo a fazer isso, sabe? Se você tivesse tanto dinheiro, o que você ia fazer? Que é exatamente a pergunta, né? Mas aí eu pensei... aí eu fiz uma lista para mim mesma, sabe? Quais são as coisas que eu vou ficar feliz de fazer com mais dinheiro e que eu faria exatamente amanhã, se eu pudesse, né? Então, coisas como eu ia comprar produtos orgânicos no supermercado, ia comprar produtos de melhor qualidade, né? Que hoje em dia eu vou no supermercado, eu fico pensando, eu vou comprar isso ou isso. Esse é orgânico, é o que eu queria, mas esse é mais barato, vou comprar esse, sabe? Essas coisas assim. Eu ia comprar mais produtos locais, eu ia me vestir com roupa mais legal, de artista local, ia na lojinha que vende, sabe? Ia comprar bijuterias feitas por artistas locais. Então, essas seriam mais ou menos as coisas que eu gostaria de ter mais dinheiro para fazer. E que eu não faço porque, né, se eu vou numa feirinha, não vou gastar dinheiro com um brinco novo. Eu queria, mas né, não vou. Eu vou economizar. Então, esse foi um exercício super interessante. Eu acho que eu vou até refazer ele com mais calma. É muito legal, realmente, Silmara, fazer esse exercício, né, de você se imaginar mesmo recebendo esse dinheiro, né? Existe até assim uma dinâmica que você faz com um cheque mesmo. Então você tem esse cheque, você preenche o cheque no valor que você quiser, e esse cheque é seu. E aí embaixo você coloca tudo que você vai fazer com o valor desse cheque, sabe? Então, essas coisas que você disse, assim, que são de lifestyle, né? O quanto que você mudaria de estilo de vida? Eu ia consumir orgânicos, eu ia comprar produtos de melhor qualidade, eu não ia mais ficar procurando promoção, nem ficar pesando se eu quero esse ou aquele. Então, isso ia mudar no seu dia a dia. Mas muito legal também da gente saber, assim, o que eu faria para mim? Quais sonhos eu realizaria, né? Para mim ou para minha família? Quem eu gostaria de levar junto comigo se eu fosse para uma viagem? E para onde eu iria? Porque de repente você tem aquela coisa assim, né?
Ah, eu quero viajar ao mundo. Ah, eu quero viajar ao mundo. Mas você nunca parou para pensar de verdade se você quer viajar ao mundo e para onde você iria e para qual parte do mundo, né? E quantos países de fato você tem vontade de conhecer? Porque às vezes nem são tantos assim, às vezes nem é algo tão distante. Então, quando a gente para pensar nisso, né? Pensar nos sonhos, pensar o que a gente faria com o dinheiro, vocês dão para esse dinheiro um significado. Ele começa a fazer mais sentido, né? Ah, não, faz sentido eu ter o dinheiro, faz sentido o dinheiro vir para minha vida, porque olha só, eu vou comprar orgânicos. Quando eu compro orgânico, além de eu favorecer produção local, ainda por cima minha família se beneficia. Então, eu só estou fazendo bem para todo mundo. Então, é bom eu ter dinheiro para comprar orgânico. Então, o dinheiro pode vir até mim. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Então, a gente começa a enxergar isso, sabe? Isso é muito legal mesmo. É um exercício que deixei aqui 2 minutinhos para vocês fazerem, mas que eu quero que vocês façam, né? Essas reflexões são para vocês fazerem mesmo, sentarem e fazerem, que isso é muito importante. Vem muita coisa, realmente, né? Tipo, não gostaria de ir no shopping. Não quero. Porque às vezes a gente vem embutido, né? Ai, ganhar muito dinheiro, ter um carrão, ter roupa de marca, não sei, às vezes vem, não é sempre, mas às vezes vem isso. E de repente você não tem vontade de ter um carrão, você não tem vontade de ter roupa de marca, você não tem vontade, né? Tá bom, tá tudo bem. Muito legal. Deixa eu ver aqui que alguém escreveu. A Kátia escreveu: viajar mais em família, quitar meu apartamento, ter um apartamento de capa de revistas de decoração, poder proporcionar cursos e esportes para os meus filhos, entre outros. O sonho seria ir com a família para Fernando de Noronha. Afinal de contas, aqui são 6 pessoas. É um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. É verdade, a Kátia tem 4 filhos. É minha nova ídola a partir de agora. E ajudar instituições de caridade, né? Então, quem você pretende ajudar em minha família. E como você vai se sentir realizada e leve. Muito bom. O sentimento é muito legal da gente ver também, né? Justamente porque ele dá pista pra gente se a gente tá pensando certo. Então, se de repente você começou falando, se eu tivesse muito dinheiro, eu colocaria meu filho na escola mais cara, eu teria um carro assim, assim, eu faria uma cirurgia plástica. E aí lá no final você pensa, como é que você vai se sentir? E aí você fala, acho que eu não vou me sentir muito bem. Você fala, não, na verdade eu não quero essa cirurgia plástica, eu não quero a melhor escola para o meu filho, sabe? A escola mais cara, eu não quero o carro do ano. E aí você começa a repensar, então isso é muito legal. A Mari escreveu aqui: meninas, que interessante, nunca tinha pensado nesse ponto de vista, de que o dinheiro poderia reverter para algo bacana, e não que se eu tivesse, eu estimularia mais a desigualdade social e coisas degradantes. De forma alguma, Mari. É por isso que eu gosto, assim, de trazer essas reflexões. A gente começa pensando de uma forma, foi bem legal a colocação da Silmara, porque eu acho que ela já encaminhou a gente para isso, né? Às vezes vem, como aquela reflexão da aula passada, né? O que você pensa quando vê uma mulher rica? E aí, a mesma coisa. Às vezes vem muita coisa ruim, né? Primeiro, para depois vir a coisa boa. A questão do dinheiro também. O que você vai fazer quando tiver muito dinheiro? Às vezes vem um medo, vem um tipo, nossa, mas eu vou ficar esbanjando, sabe? Eu vou ficar me achando na frente de todo mundo. E, na verdade, não. Na verdade, você pode pensar que você vai fazer o bem. Eu vou citar de novo aqui o exemplo da minha irmã. Eu acho que eu já falei dela para vocês, mas ela é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é uma mulher de negócio, super bem resolvida. E eu gosto muito do jeito que ela trabalha, sabe? Ela tem várias pessoas, assim, contratadas por ela. E ela fala, não, eu preciso ter muito dinheiro, porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais pessoas eu contrato, mais gente eu tô... Para mais gente eu tô dando emprego, mais famílias eu tô ajudando. E é uma forma de ver. E eu acho ótimo isso. E realmente, aí, são mais pessoas que ela ajuda no Natal, são mais benefícios que ela dá. Então, eu acho maravilhoso que ela pense assim, porque realmente ela não precisa pensar que só ela tá crescendo com o dinheiro, né? Na verdade, tem todo um ecossistema. Então, se vocês tiverem mais dinheiro hoje, né? A Kátia falou, ajudaria minha família. Então, quem da sua família hoje que se beneficiaria de você ter mais dinheiro? Então, não é só você. De repente, você vai trazer outras pessoas com você, né? A Silmara que vai comprar do produtor local e vai ajudar aquele produtor local, ao mesmo tempo trazendo mais saúde para a família. E é isso. Então é muito legal da gente fazer esse peso para a gente começar a desmitificar o
dinheiro, né? Que vem com muitos mitos. Então, o dinheiro não é ruim, o dinheiro não é pro mal, o dinheiro não vem para né, para gerar mais desigualdade social. Não, não é isso, tá? A gente começa a pensar nele como algo bom. A Kátia disse que está lendo o livro A Ciência de Ficar Rico e ele fala muito sobre isso. Ah, eu adoro esse livro. É um dos meus livros de consulta, eu tô sempre com ele. E realmente, assim, a gente começa a olhar para isso de outra forma, né? Isso é muito legal, assim. A gente precisa... leva um tempo, sabe, gente? Pensa assim aquele pé encardido. Você pega seu filho com o pé bem encardido e você vai limpando. Ou aquela meia encardida, sabe? Meia é muito mais difícil de limpar do que o pé, né? Então pega aquela meia encardida, daí você limpa, aí você lava, aí você tira, enxágua, tira uma camada, aí você vai mais um pouquinho, aí você tira outra camada. É isso, a gente vai fazendo uma limpeza em todas essas nossas crenças, nesse nosso modelo, e ele vai limpando aos poucos, mas aí você fala assim, nossa, olha, evoluí pra caramba, consegui avançar bastante com esse exercício. Aí aparece alguma coisa que te dá um estalo e que, nossa, olha, eu tô pensando errado de novo, né? Então é muito legal a gente estar sempre fazendo essas reflexões para também ir nos policiando. E Silmara, se você não tivesse parado para pensar, né, quando você disse que fez essa lista, porque você pensava que, eu teria que ir no shopping fazer compra e eu não quero ir no shopping fazer compra. Se você não para pensar no que você quer e você fica só com isso do que você não quer, você tá travancando o fluxo. Você não quer ter dinheiro porque você não quer ser uma madame de ir no shopping fazer compra. E aí, né? O que acontece? Pronto, o dinheiro não vem até você. Agora, quando você pensa, não, eu quero porque isso, pronto. Aí você abre esse fluxo, você destrava esse fluxo. Certo? Mais alguém, gente? Tudo bem? Quero só fazer mais um comentário sobre essa pergunta de quem você pretende ajudar. Que eu tenho um pouco de dificuldade com isso, assim, sabe? Eu sou um pouco... Eu ajo no mesmo padrão que os meus pais agiam, assim, de segurar o dinheiro, sabe? Então, quando fala, assim, em doação, dá ajuda, né? A gente vai na igreja, passa lá, eu já fico assim, não vou dar meu dinheiro, não vou dar meu dinheiro, sabe? E aí, quando me vem essa pergunta, quem que eu pretendo ajudar? A primeira coisa que me vem, eu vou ter que ajudar a minha família. Mas eu não sei se eu quero ajudar a minha família, sabe? Só que aí vem essa crença, né? Não, mas eu tenho que ajudar eles, né? Eu preciso, a minha família. E aí, né, conecta com a ideia de que se eu tiver dinheiro, eles vão tomar de mim, né? Tudo vai... Quanto mais dinheiro eu tiver, mais as pessoas vão tomar de mim. Eu sei que é uma crença a ser trabalhada, mas, sabe, é a primeira coisa que me vem à cabeça. Então, acho que eu preciso fazer uma lista melhor de quem eu pretendo ajudar e como. E uma coisa para você pensar, tá, Silmara? Nem sempre você ajuda com doação, tá? Eu também coloquei isso aqui para vocês pensarem nisso. Então, algumas pessoas vão falar, eu vou dar o dízimo, outras pessoas vão falar, eu vou ajudar, né, instituições de caridade, outras pessoas vão falar, eu vou ajudar minha família. Mas você pode ajudar, como minha irmã disse, não, eu vou ajudar contratando um monte de gente. Então, você não tá dando nada para ninguém, né? Mas você tem a possibilidade de contratar pessoas, por mais que você contrate uma babá, né? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela tem 3 funcionários. Ela tem uma diarista lá, uma mensalista, e ela tem 2 babás para o filho dela. Ela contrata 3 pessoas. Então, ela tem dinheiro, e o dinheiro dela, com o dinheiro dela, ela está ajudando 3 famílias, porque essas pessoas poderiam estar sem emprego, e elas estão empregadas, e elas estão recebendo dinheiro. Então, ela não está fazendo caridade, mas ela está ajudando, entende? Então, se você mudar também a sua concepção da ajuda, por exemplo, quem que você vai ajudar? Você pode ajudar seu filho, você pode ajudar seu marido. De que forma? Melhorando a qualidade de vida de vocês, né? Então, você não precisa ajudar fazendo doação. Não estou dizendo que não é para doar, mas também não estou dizendo que é para doar. Não existe isso, né? Você tem que fazer o que você sente que tem que fazer. Tá? E aí cada um tem o seu. Então vai ter gente... tem gente que tem a concepção de que não, preciso dar o dízimo. E tem gente que fala, não vou dar o dízimo. E tá tudo bem, né? A gente não tá julgando aqui certo e errado. E, na maioria das vezes, não tem resposta certa e errada em tudo que a gente for falar aqui.
tá? Mas aí vocês vão se abrindo para as possibilidades. Também não é aquilo quadradinho, né? Então, que sonho você vai realizar? Você pode ter o sonho de se alimentar de orgânicos. Você não precisa ter o sonho de viajar ao mundo. Então, não precisa ser uma coisa grande, gigante. Você pode ter um sonho muito mais palpável, muito mais, né, menor, um sonho menor. E tá tudo bem, tá bom? É sempre assim, sempre abrindo a cabeça, tá? Luísa, eu confesso que eu travei completamente, eu não consegui escrever nada, vou deixar, o tempo foi pequeno também, eu não consegui me concentrar, então eu vou deixar para responder com mais calma. Mas me veio muita coisa assim, mesmo que eu tiver dinheiro, eu vou continuar pesquisando algumas coisas, eu vou comprar o primeiro que eu ver na frente, eu vou comprar o mais caro, né? Eu não sei se isso é uma cultura de poupar mesmo, né, dentro desses traumas financeiros aqui, ou se tá certo também, né? Não precisa eu comprar o mais caro, porque nem sempre o mais caro significa que é o melhor, né? Eu posso continuar pesquisando, mesmo tendo dinheiro, pesquisar para escolher o que seja mais viável naquele momento. E eu fiquei travada nisso. Será que eu preciso soltar? Não preciso? E aí não consegui responder. Ô, Nath, uma coisa para você observar aí é se isso que vem para você vem com um julgamento. Do tipo, porque essas pessoas que têm muito dinheiro, elas nem olham, elas compram o primeiro que vem na frente, né? Se isso for um julgamento, isso é uma crença, sabe? Se vier com julgamento. Agora, se for algo do tipo, eu não preciso do mais caro, sabe? Como a Silmara falou, eu não preciso ir no shopping fazer compra. Eu não faço questão disso, eu não gosto. E aí, tudo bem. Sabe o que eu tô dizendo? Então, pode ser algo seu, do tipo, não é isso que vai me realizar. O que vai me realizar é isso, isso e isso. Então, e também depende muito do que você tá pensando. Então, às vezes você pensou em alguns itens na sua cabeça que o mais caro não faz mais sentido para você. Porém, alguns outros faria, né? Então, por exemplo, assim, de novo, a questão do orgânico. O orgânico, por coincidência, é mais caro, né? Então, se você falar assim, não, mas eu quero comer orgânico, você não tá pensando no preço, você tá pensando naquilo. Agora, se você vai comprar sei lá, um celular X ou Y, de repente, não necessariamente o Y só porque é mais caro é melhor, o X te atende, sabe? Então, é uma questão de você pesar. Não é ruim e não necessariamente é um distúrbio também, tá? Não é essa de poupar, não precisa ser um distúrbio. É uma questão cultural, é uma questão que tá aí em você, embutida, mas que é legal de você olhar para isso com olhos analíticos, não críticos, mas analíticos, do tipo, será que tem julgamento embutido aqui? Será que tem coisa aqui que eu preciso limpar? Ou será que tá tudo bem? Tá? Dando um exemplo meu. Hoje eu fui para o condomínio, para a pracinha aqui do condomínio, né? Tô morando agora num condomínio. E aí, levei as crianças para brincar e eu tava vestida de blusinha, calça, legging e chinelo, porque eu tava indo pra areia, né? E aí eu cheguei lá e tava lá com outras pessoas que chegaram e que num primeiro momento acharam que eu era babá dos meus filhos. Por quê? Já tá tudo muito embutido na cabeça das pessoas, né? Então, como eu não estava vestida de, sei lá, né, de calça jeans, com sapato de salto, eu era babá. Ou então, por eu estar à tarde, né, ela deveria estar trabalhando. Se ela não está trabalhando, é porque ela está trabalhando aqui, ela é a babá. Então, automaticamente, as pessoas fazem alguns links, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, tá aí uma coisa que nunca vai mudar. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, eu vou comprar a blusinha básica mais cara e a calça legging mais cara, mas eu vou continuar vestindo de blusinha básica e calça legging e chinela havaiana, porque eu adoro. Então, não acho que é uma questão, é uma questão de você entender o que você quer, sabe? O que você gostaria. E o que faz sentido para você, né? Então, para mim, eu acho que eu sou mais como a Silmara. Eu não me atentaria muito de ir fazer compra, mil coisas. Não é isso. Mas eu faria outras escolhas do meu dia a dia, né? Eu traria mais qualidade de vida para minha casa com coisas que eu acredito que trariam mais qualidade de vida. E aí é uma questão de... Para isso, eu não pouparia esforço, sabe?
Para isso eu não mediria. Então, por exemplo, mais caro. De repente eu colocaria meus filhos numa escola mais cara. Desde que fosse melhor para eles. Sabe? Então é isso. É você sempre fazer esse peso, tá? Lúcia, seu microfone tá fechado. Obrigada. Então, mais uma frase que eu adoro trazer as citações, que eu acho que trazem umas luzes pra gente. E aí, é possível fazer escolhas conscientes sobre o nosso dinheiro, aprender com os erros e ingressar em um novo mundo expandido de possibilidades. Então, é isso que nós estamos fazendo agora, é nesse caminho que nós estamos, tá? Aprendendo com os erros assim, né? Erros entre aspas, o que não nos serve, ou o que não nos serve mais, pelo menos. E a partir daí fazer escolhas conscientes e entrar num mundo realmente de muitas possibilidades, tá? Então, quando a gente começa também a pensar no que a gente faria, no nosso sonho, o que a gente mudaria, quem a gente ajudaria, tudo isso a gente está abrindo possibilidades aí, 1001 possibilidades. Certo, pessoas, meninas? Terminamos, então, por aqui. Ai, tem mais uma... Opa! Peraí que eu saí do Zoom. A Silmara falando que acho que também é importante entender o que é desperdício desnecessário. Sim, eu acho que sempre é uma questão de valores também. A gente também vai falar disso, tá? Cada uma vai elencar aí seus valores, os valores que norteiam a sua vida, e é importante você saber disso para fazer escolhas, né? Eu, por exemplo, 2 dos meus maiores valores são conhecimento e liberdade, né? Junto com outros, mas 2 deles que são muito gritantes em mim, conhecimento e liberdade. Então, uma coisa que eu não mediria, assim, que se eu tivesse muito dinheiro, eu faria sem pensar, é viajar. Sabe? Uma pessoa que eu admiro muito, que eu adoro seguir hoje, é o Evaristo Costa. Vocês seguem ele? Vocês conhecem ele? Ele era apresentador de jornal Hoje. E ele tirou, faz um ano exatamente, que ele tirou um período sabático. E faz um ano que ele está viajando o mundo com a família. Para todo lugar do mundo. Então, assim, é algo que eu amaria fazer. Eu e meu marido falamos muito sobre fazer sabático. A gente tem planos de, daqui a alguns anos, tirar um período e sair com os meninos, morar fora e fazer algumas coisas. E é algo que eu morro de vontade de fazer. E que para isso, eu não ficaria pensando em, mas será que isso é mais caro? Será que é mais barato? Não, eu queria ir para onde eu queria ir, sabe? Agora, isso tem muito a ver com meus valores, então é algo que me satisfaria. Agora, Nath, se você for comprar o shampoo Pantene ou o Kerastase, e para você tanto faz, porque o teu cabelo é lindo e você não liga para essas coisas, aí sim, aí você vai falar, não, eu não vou gastar R$100 com Kerastase, eu vou gastar R$15 com Pantene, entende? E tá tudo bem, não quer dizer que você é mão de vaca, não quer dizer que tem alguma coisa de errado aí, não quer dizer que isso seja um distúrbio, é uma questão de escolha, né? Tá bom? Certo, meninas? Vou passar para vocês, então, o exercício dessa semana, tá bom? E aí a gente encerra. Deixa eu compartilhar de novo. Cadê você? Acho que eu fechei ele. Achei. Pronto. Pronto, gente, aqui. Então, nessa semana a gente vai fazer um exercício de liberação das amarras, tá? De que forma? Como se o nosso modelo mental estivesse mesmo engessando a nossa vida e a gente vai agora lapidando ele da forma como a gente quer, vai mexer nisso. A gente tem a capacidade de mexer nisso, tem o poder de mexer nisso e a gente vai mudar, então, o que precisa ser mudado, tá? Então, exercício 1.
Vocês vão voltar às memórias sobre dinheiro que vocês conseguiram visitar e a gente vai fazer um exercício do papel reverso, que é um exercício que o Brad e o Ted, naquele livro A Mente Acima do Dinheiro, eles sugerem. Vocês vão imaginar o incidente, então aquele flashpoint, né? Aquilo que aconteceu, a partir do ponto de vista das outras pessoas envolvidas ou da outra pessoa envolvida. Tenta imaginar o que ela tinha em mente, qual era a sua motivação ou intenção e tentar compreender o que pode ter provocado esse comportamento. E aqui, gente, só para dizer assim, caso vocês voltem para algo muito doloroso ou algo que marcou demais, a ideia não é vocês tirarem a culpa de ninguém, nem justificar ninguém, é só para compreender melhor, porque a compreensão daquilo ajuda a reduzir a ansiedade e a dor. Tá? Então, a ideia agora é a gente tirar os sentimentos negativos para as coisas fluírem melhor. Aí, ainda revisitando as memórias, tente pensar em alguma lição ou algo de positivo que aquela situação pode ter te deixado. Qualquer coisa positiva conta. Então, se você volta para algum flashpoint de muita dor, você não consegue ver nada de bom, mas algo de positivo, pelo menos alguma coisinha que você pode ter aprendido, sabe? Ah, isso me deixou mais forte, isso me deixou mais consciente, isso me fez confiar menos nas pessoas e eu acho que eu fiquei mais esperta. Não sei. Tenta pensar em algo de positivo que aquilo pode ter te trazido, tá? E aí, reescreva algumas dessas memórias, ressignificando. Então, supondo que você não se lembre de tudo com detalhes, como poderia ter sido a situação? Então, vamos fazer assim, vocês vão revisitar essa memória, algo que vocês lembram assim, vamos supor, com 5 anos de idade, você lembra dos seus pais brigando por causa do dinheiro. Mas você não lembra de tudo com detalhes. Então, como que você acha que a situação pode ter sido, sabe? E aí você vai acrescentando os seus detalhes. Então, você vai reescrever essa memória, mas acrescentando os seus detalhes. Então, eles brigaram, mas depois eles olharam pra mim e falaram, não, tá tudo bem. Porque, de repente, eles realmente fizeram isso, mas você não lembra disso, você só lembra da briga, sabe? Você só lembra do que marcou, né? Então, você vai tentar mudar isso. E aí, vai olhar para a tua linha do tempo financeira, que foi aquela biografia que a gente escreveu, olhar para cada um dos acontecimentos e completar a frase a seguir. Com base em minhas experiências, as lições que eu aprendi sobre dinheiro são... Então, você vai olhar para cada um dos acontecimentos, mas você vai completar uma vez só essa frase. Tá? O que você acha que, no fim das contas, olhando tudo que te aconteceu, quais foram as lições que você aprendeu sobre dinheiro? E tentar olhar para tudo de positivo que o dinheiro pode ter te trazido. Tá? Agora, repensando nesses acontecimentos, sinta-se honrada por cada um deles, agradecendo por terem te trazido até o momento presente e terem te feito quem é. E, se possível, exercite perdão às pessoas envolvidas que de alguma forma te feriram. E aí, esse exercício aqui é um exercício que vocês têm que fazer num momento de calma, de tranquilidade, que vocês realmente puderem, que vocês realmente possam voltar para esse ponto, né, no passado e entender que, não, de certa forma isso foi bom, agradecer, por mais que tenha tido coisa ruim também, agradecer por isso e tentar perdoar as pessoas que, de repente, te feriram de alguma forma, né? Te falaram algo que você não queria ter ouvido, ou, enfim, sentir se você consegue perdoar, né? Nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue de primeira, mas já ir exercitando o perdão. Aí a gente passa para a parte de crenças fortalecedoras. Então, uma parte do exercício é com relação às memórias e a outra parte com relação às crenças. Eu pus aqui de novo a lista das crenças que eu coloquei no exercício passado. E aí eu peço para que você reveja das crenças abaixo todas as que fizeram sentido para você. Então, aquelas que você colocou, né, nota de 1 a 5. E também todas as outras que você tem identificado, né? Então, todas as outras que surgiram que não estavam na lista. E para cada uma delas, vocês vão se perguntar: quando esta afirmação é verdadeira? E depois vocês vão se perguntar: quando esta afirmação não é verdadeira? E aí, um exemplo aqui para vocês, tá? De como fazer isso. Então, por exemplo, se eu pegar a frase: dinheiro não é tão importante para mim. Quando que essa afirmação é verdadeira? Por exemplo, dinheiro é menos importante do que estar com a minha família. Eu prefiro estar com a minha família do que ter dinheiro. Ok, então, ok.
dinheiro não é importante o suficiente para me fazer trair meus princípios. Então, não, eu sou uma pessoa honesta, por mais que eu goste de dinheiro, dinheiro não é tão importante a fim de me fazer desonesta, né? Então, não. Agora, quando que essa afirmação não é verdade? Quando eu falo, dinheiro é importante porque posso proporcionar momentos felizes para mim e para minha família. Então, ele é importante nesses casos, né? Entendem? Vocês vão desmembrando essas frases, tentando entender por que é que ela fez sentido para você, mas como é que você pode ressignificar a frase também. E aí, por último, vocês vão transformar cada uma das crenças limitantes em crenças fortalecedoras, acrescentando outras crenças fortalecedoras também, se vocês quiserem. Então, se vierem para você outras crenças, vocês podem colocar. Então, esse exercício 6, ele é um caminho para as crenças fortalecedoras. Pode ser que as crenças fortalecedoras já apareçam aqui quando você fala, quando a afirmação não é verdadeira, né? Então, aqui, por exemplo, essa já é uma crença fortalecedora. Dinheiro é importante porque posso proporcionar momentos felizes para mim e para minha família, né? Então, quais outras crenças fortalecedoras você pode colocar, tá? E aí você pensar, então, por exemplo, dinheiro é ruim. Aí a mesma coisa. Quando que essa afirmação é verdadeira? E quando que essa afirmação não é verdadeira, né? Então, o dinheiro, ele é 100% do tempo ruim? Não. Existem pessoas ruins que usam o dinheiro de má fé? Sim. Então, você pode relacionar tudo isso. Por tudo isso, essa frase é verdadeira. Mas todo mundo que tem dinheiro é ruim? Não. Tenta lembrar de pessoas que têm dinheiro que não são ruins, né? Tente pensar o bem que o dinheiro pode fazer para as pessoas. E aí você começa a desmembrar isso e vai transformando essas frases limitantes em frases fortalecedoras. Certo? Tudo bem, meninas? Perguntas? Dúvidas? Alguma coisa? Algum comentário? Não? Tudo certinho? Então tá bom. Então é isso. Aqui, a Nath. Exemplifica, por favor, nessas frases que envolvem trabalho. Peraí, Nath, vamos voltar lá, então. Por exemplo, dinheiro real, trabalho real é trabalho duro? Por exemplo, essa, Nath, pode ser? Tá. Então, por exemplo, trabalho real é trabalho duro. Quando que essa frase é verdadeira? Se eu falar o contrário, por exemplo, um trabalho duro é um trabalho real. Isso é verdade, né? Uma pessoa que trabalha duro, que pega pesado, ela tá realmente trabalhando. Mas quando que essa frase não é verdadeira, né? Trabalho real é trabalho duro. Quando, na verdade, eu posso ter um trabalho super gostoso, vamos pensar em alguém que tem um trabalho maravilhoso. Alguém que, na minha concepção, tá? As pessoas que têm o site Melhores Destinos, que trabalham viajando, tirando foto, postando no Instagram, com promoções de viagem, para mim é maravilhoso, né? Repórter de viagem. Nossa, perfeito, eu ia adorar fazer isso. Então, será que é um trabalho duro? Né? O que é trabalho duro para você? Então, aí você começa a desmembrar. E aí você pode escrever. Como é que você reescreve isso? Né? Trabalho real é qualquer trabalho, sabe? O meu trabalho é um trabalho real. O meu trabalho é um trabalho que eu amo e é um trabalho real. E por isso me remunera. E por isso eu sou merecedora de ter dinheiro. Não existe só uma frase fortalecedora, né? Na verdade, para cada uma delas, principalmente as que mais ressoarem em vocês podem escrever várias, tá? Então, assim, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore, mas dá no meu bolso. Dinheiro não dá em árvore, mas o dinheiro vem para minha vida muito facilmente. Dinheiro não dá em árvore, mas nem precisava dar em árvore, porque eu tô cheia de dinheiro. Você pode escrever de várias formas, tá? Então, você pode pensar em o que seria uma frase fortalecedora convincente para você, tá? E mesmo que num primeiro momento aquilo não soe tão verdadeiro para você, aos pouquinhos você vai conseguindo se apropriar daquilo, tá? Então é importante você fazer de um jeito que você vai se apropriando disso, tá bom? Tudo bem?
Meninas, se não tivermos mais dúvidas, acho que terminamos por hoje, tá? Só queria uma fotinho para ser nossa foto de capa lá do YouTube. Todo mundo pode tirar uma fotinha? Peraí, deixa eu tirar esses chat daqui. Aí, agora sim. Pronto, muito bem. Então é isso, meninas. Bom, mais uma vez, super obrigada. Obrigada para as que estão aqui, obrigada para as que estão assistindo depois. E tô, assim, de verdade, muito feliz com o andamento de tudo. Acho que vocês estão super no caminho certo. Às vezes vocês me mandam mensagem falando, olha, por enquanto tá difícil, mas eu sei que tá indo. Ou então, não, olha, já tô sentindo umas coisas, mas tô confiante. E assim, quero que vocês saibam que eu também tô muito confiante. Tenho certeza que nós vamos ter vários resultados, assim, muito bons daqui, tá? Vocês vão colher os frutos disso tudo, desse processo que vocês estão passando. Então, mais uma vez, agradeço. Tô super à disposição de vocês, qualquer dúvida. Lembrando que semana que vem a gente faz mais uma sessão e aí nós vamos ter uma pausa para alinhamento. E eu quero, depois a gente vai combinar, mas estou pensando em a gente fazer, de repente, uma pausa, uma semana de pausa, mais uma sessão de tirar dúvidas. E aí a gente pode agendar junto um horário que for bom para todo mundo, tá bom? Mas só para vocês, de repente, para quem não está em dia, se colocar em dia, ou para quem achou que ficou coisa para trás, a gente entrar no ritmo, tá bom? E é isso, meninas. Beijo, boa noite e até. Tchau, tchau.